Agora dá para ouvir, né? Isso, perfeito. Então tá bom. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Essa é a sessão de número 5 do segundo Diálogos Acadêmicos PPU, e ela é composta por 4 trabalhos. O primeiro trabalho é o trabalho da Amanda Seinote de Almeida, aluna de doutorado, cujo título é A Fibra de Curauá, e as possibilidades de aplicação na construção civil. A Amanda ela é orientada pelo professor Ricardo e pelo professor Jorge Daniel. Então, acho que a gente pode ir da Amanda para a Aline, né, e deixar a Ana por último, a Ana Silvia. O segundo trabalho, então, é da Aline, Beatriz. A Aline, eu não vou saber pronunciar seu sobrenome direito. Mas, minha filha, você está morando nos Estados Unidos. Você sabe falar muitas outras coisas. É Skowronski. Isso aí. Da Silva, aluna de doutorado, cujo trabalho é Cidade de Madeira, Espaços de Memória, e a Aline é orientada pelo professor Ricardo. O terceiro trabalho é o trabalho da Carolina Fressati Cardoso, aluna de mestrado, cujo título é Vilas Operárias de Madeira no Paraná, Harmonia e Lagoa, também orientada pelo professor Ricardo. E, por fim, o trabalho da Ana Silvia Mendes Oliveira, um trabalho de iniciação científica, cujo título é Estudos dos Materiais Linocelulósicos e elaboração de uma metodologia para a produção de painéis aglomerados residuais, cuja aluna foi orientada pelo professor Jorge Daniel. Os trabalhos, as apresentações terão 10 minutos, as apresentadoras terão 10 minutos para expor suas pesquisas. Eu vou cronometrar esse tempo. E para que tudo ocorra bem, a gente pede para que as pessoas que estejam na sala desliguem os microfones, deixem só as apresentadoras. E acho que nós provavelmente depois vamos publicar, então, esse vídeo no YouTube. Não sei se todos concordam com a gravação. Então, tá bom? Nós agradecemos, então, a presença de todos, e agora eu passo a palavra para o professor Ricardo. Obrigado, Isabela. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa linha de pesquisa. Me foi solicitado pela coordenação do evento que comentasse rapidamente a linha de pesquisa que nós fazemos parte e das colegas também que estão apresentando trabalho nessa sessão. Eu sou oriundo da Universidade Estadual de Londrina, onde eu fui aluno de graduação e depois também ingressei como professor de arquitetura na área de tecnologia da construção. Então, em Londrina, nós montamos um grupo de pesquisa com o professor Jorge Daniel de Melo Moura, que é o orientador da Ana Silvia Mendes Oliveira, né? Também foi orientador da Amanda Seinote de Almeida, e depois, quando me transferi para a Universidade Estadual de Maringá, acabei, não que eu tenha fugido da área tecnológica, mas eu acabei montando um segundo grupo de pesquisa aqui, em parceria com a professora Beatriz Fleury, tendo como área de atuação a questão da adaptação de interesse social, e também, posteriormente, com o professor Maurício Azuma. Então, eu tenho atuado em duas frentes aqui, dentro da minha linha de pesquisa. Eu tenho atuado na parte de tecnologia de madeiras, mas também agora na área do patrimônio histórico, basicamente com projetos na área também de construções e arquitetura em madeira, como é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Aline e pela Carolina, que participam dessa sessão solene. Vou ser bem sincero que eu tenho um pouquinho de dificuldade de me... Não que eu tenha, né, mas os colegas têm um pouco de dificuldade de me classificar dentro das linhas de pesquisa do programa. A gente sabe que existe uma intenção de
classificar, né, as pesquisas, os pesquisadores dentro das duas linhas que o programa possui, né, a linha 1, que é referências projetuais, história, modelos e ideias, e a linha de pesquisa 2 do PPU, que é avaliação e subsídios para projetos, processos e produtos. Então, eu já fiz parte da linha 2, no período que meus projetos de pesquisa estavam mais vinculados à questão da avaliação, a questão da metodologia do projeto, mas atualmente aí me classificaram como linha 1, né, referências projetuais, basicamente pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na área de patrimônio histórico em Madeira. Então, assim, é uma prerrogativa do programa, mas eu fujo um pouquinho da regra aí, para desespero aí dos nossos coordenadores do PPU, né? Atualmente, nós temos orientado o trabalho da linha, que vai ser discutido um pouquinho aqui nesse espaço, que é o de Cidade de Madeira, espaço de memória, né? Dentro de uma linha de trabalho que a gente já vem desenvolvendo no programa já há alguns anos, e também se encaixa aí o trabalho da Carolina Cardoso, que são as vilas operárias de Madeira no Paraná, também dentro dessa linha da discussão sobre memória e patrimônio de Madeira no estado do Paraná. O trabalho da Amanda já vem um pouco na linha tecnológica, dentro do que a gente trabalhava na Universidade Estadual de Londrina. A Amanda foi orientada pelo professor Jorge Daniel, né? O professor Jorge Daniel atua na linha de pesquisa 2 do PPU, né? E tem desenvolvido uma série de produtos tecnológicos, né, dentro das pesquisas que ele vem orientando. A Amanda trabalhou com desenvolvimento de cavilhas para ligação de painel CLT no mestrado dela e vem continuando nesse mesmo segmento, né, agora trabalhando com material natural, né, fibras naturais, no caso a fibra de curauá, para o desenvolvimento de cavilhas. Então, isso é um pouco do que a gente vem trabalhando dentro do programa. Eu passei um pouquinho afastado aí por conta, afastado não, né, mas um pouco mais de dificuldade de atuar dentro do programa em função da minha recente passagem pela reitoria da universidade. Talvez para a alegria das minhas orientandas, ou não, né? Vou estar mais próximo aí nos próximos dias com o retorno ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Então, essas são as linhas, né? O trabalho, como eu disse, o trabalho da Amanda e o trabalho da Ana Silvia, né? Acho que estão na mesma linha, né? Todos os trabalhos aqui têm em comum, né, o emprego da madeira, seja numa visão histórica relacionada ao patrimônio, ou na questão mais contemporânea, né, desenvolvimento de produtos, subprodutos com madeira e derivados de madeira. Então, acho que essa é a nossa contribuição dentro do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo associado aí entre a UEM e a UE. Não sei se ficou alguma dúvida. Então, podemos, eu acho que já dar início à primeira apresentação, que é a apresentação da Amanda. Amanda Seinotti, que está desenvolvendo o doutorado conosco e tem como título de trabalho, a Isabela já disse aí, a fibra de curauá e suas propriedades e suas possibilidades de aplicação na construção civil. Então, o trabalho é orientado por mim, mas também com orientação do professor Jorge Daniel de Melo Moura, da Universidade Estadual de Londrina. Amanda, a palavra é sua. Você tem 10 minutos para apresentar, e depois a gente segue com as demais apresentações, e ao final, então, a gente abre para discussão. Tá bom. Obrigado, professor. Eu vou apresentar, então, aqui. Amanda, você quer que eu te avise uns 3 minutos antes, ou não precisa? Eu estou cronometrando aqui também. Tá. Tá bom? Mas beleza. Aí, se eu extrapolar, você pode me avisar, por favor. Tá bom, então. Combinado. Deixa eu apresentar aqui. Estou trabalhando com 2 telas, então eu estou conseguindo visualizar vocês, mas se tiver algum problema na apresentação, vocês podem me avisar. Opa, eu imagino que só um pouquinho que ele não apareceu como uma apresentação aí para vocês. Deixa eu fazer de novo.
Agora sim, né? Sim. Bom, então, como o professor Ricardo já iniciou, o título dessa pesquisa, né, que eu trouxe aqui para o Diálogos Acadêmicos, é a fibra de Curauá e as suas possibilidades na aplicação na construção civil. Orientação, então, do professor Ricardo, co-orientação do professor Jorge Daniel, da UEL, e essa minha pesquisa ela também está vinculada a esses dois grupos de pesquisa, né, orientados aí sob responsabilidade do orientador e do co-orientador, que é o LAPA, na UEM, e o LATA, na UEL. Bom, então é importante eu fazer uma contextualização aqui do meu trabalho, porque ele é um recorte temático da minha tese, que está, então, associado a ligações alternativas para painéis de Cross-Laminated Timber, né, os painéis de CLT, que é um tipo de sistema construtivo que está sendo muito utilizado em vários países, em escala mundial, e também está ganhando força aí de implantação no Brasil. Bom, então a proposta é trazer como forma de ligação cavilhas feitas a partir de um material conhecido como compósitos poliméricos reforçados, justamente com fibras naturais de Curauá, que eu já vou explicar o que seriam essas fibras então. Bom, então ainda partindo desse processo de contextualização, né, esses materiais compósitos, eles são feitos a partir, então, de dois materiais, por isso que vem esse termo compósito, né, um composto. Então tem uma matriz que ela pode ser feita a partir de vários materiais, mas basicamente o mais utilizado é o polímero, e o reforço, que é feito a partir de várias fontes de fibras diferentes. Então nós temos fibras sintéticas, que são aí utilizadas desde a década de 1940 em indústrias como aeronáutica, automobilísticas, e entre essas fibras nós podemos citar a fibra de carbono, as fibras de silício, mas com um destaque especial para a fibra de vidro, que também é empregada aí na construção civil por meio desses compósitos. E também podemos fazer esse reforço a partir de fibras naturais, que daí já tem uma classificação que vai desde fibras animais, minerais e a base, né, que eu estou utilizando aqui para minha pesquisa, que são as fibras vegetais ou também chamadas de lignocelulósicas. Bom, então o objetivo desse recorte temático foi apresentar o potencial do uso da fibra de Curauá, que é uma fibra lignocelulósica ou uma fibra vegetal, como uma possibilidade de produção de cavilhas de compósitos poliméricos reforçados, então, para essa finalidade de ligações em estruturas em madeira, especificamente para painéis de CLT, que vem do meu recorte temático de tese. Bom, então foi identificado na literatura que essa fibra de Curauá, ela é produzida, então, a partir de duas variedades de vegetação. Então, nós temos um Curauá que ele pode ter aí uma folha roxa avermelhada e tem um maior desenvolvimento, e também a conhecida como Curauá branco, que tem uma folha mais verde clara. Bom, o cultivo dessa planta, então, ele vai se desenvolver principalmente no norte brasileiro, especificamente na região de Belém, no Pará, na cidade de Santarém, onde nós temos a maior produção dessa fibra. Ela se desenvolve num clima quente e úmido e não necessita de solos muito ricos. Então, ela pode, né, vir aí a crescer, se desenvolver num solo mais arenoso e até mesmo um pouco fértil, e isso inclui áreas degradadas. Uma questão importante é que essa planta ela não degrada a mata nativa, e inclusive ela até contribui para a revitalização de áreas desmatadas, e para o seu plantio não é necessário aí fertilizantes químicos, e ela também pode ser consorciada com outras culturas, o que é um atrativo bem interessante para o cultivo dessa planta. Bom, então fazendo a unificação de uma matriz polimérica com essa fibra vegetal,
nós temos os chamados compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais. Bom, e com isso nós também temos algumas desvantagens durante o processo do uso dessas fibras. O primeiro está relacionado à camada, né, de composição dessa vegetação. Então, ela possui aí camadas importantes que vão trazer, então, os componentes estruturais dessa fibra, que são divididos em camada primária e camada secundária. E é justamente na camada secundária onde nós temos como composição a celulose, a hemicelulose e a lignina, onde nós temos os maiores problemas relacionados ao uso e aplicação dessa fibra. Bom, então a lignina e a hemicelulose são chamadas de matriz amorfa da fibra, que é justamente o que dificulta a interação entre a fibra e o polímero. E isso acaba, então, dificultando também as propriedades mecânicas desse material. Bom, outro problema que nós temos, então, em relação a essa interação entre essa matriz polimérica e a fibra, é a questão de limitação dimensional. Então, nós temos isso condicionado ao comprimento das folhas da fibra. Nós temos a questão da autoflamabilidade, né? Então, comparada com a fibra de vidro, a fibra de curauá ela é menor e tem uma maior durabilidade quando nós falamos, então, nessa questão de exposição ao fogo. E a principal desvantagem, que é a absorção de umidade, que vai enfraquecer, então, essa relação entre a matriz polimérica e a fibra. E essa absorção de umidade pela fibra é que causa, então, esse enfraquecimento nessa interação e, consecutivamente, reduz as propriedades mecânicas desse material. Bom, então, consecutivamente, nós também temos essa redução das propriedades mecânicas da fibra, que está associado, né, fora a essa questão de interação, também ao clima, né, as condições climáticas de plantio da fibra, a forma de crescimento, a idade dessa planta, o tipo de espécie e também o tecido da planta. Então, tudo isso vai ter, então, impacto aí nas propriedades mecânicas. Relacionado, então, a essas questões de interação entre a matriz e a fibra, nós já temos disponível na literatura um tratamento superficial, que é um tratamento químico com um tipo de componente que vai fazer esse tratamento, vai retirar essa matriz amorfa da fibra e então vai dar essas condições para que a fibra tenha uma interação de fato com a matriz e apresente então as suas altas propriedades mecânicas. Bom, então, como conclusão do trabalho, né, nós observamos que essa busca por materiais sustentáveis, ele está cada vez mais em alta na construção civil, e isso traz destaque, então, para a substituição de fibras como a fibra de vidro por fibras vegetais. No Brasil, nós temos várias fibras vegetais sendo plantadas e estudadas, mas a de curauá é que tem maior destaque por ela ter propriedades mecânicas mais parecidas com a fibra de vidro. Então, isso é um dos pontos de atratividade para o uso dessa fibra. Bom, então, esses estudos realizados sobre esse material, ele vai ampliar, então, essa possibilidade de aplicação por meio dos compósitos, e também no que diz respeito aí à possibilidade de produção de cavilhas para o reforço de compósitos poliméricos, com a finalidade da minha pesquisa, que é para ligações em estruturas de madeira. E vale, então, ressaltar que essa temática ela já está sendo abordada na minha tese e está em processo de desenvolvimento e, inclusive, de conclusão. Então, como agradecimentos aí à CAPES pela concessão de bolsa no período de abril de 2019 até abril de 2021, e também aos meus orientadores, o professor Ricardo e o professor Jorge Daniel. Obrigada.
Obrigado, Aline. Aline, Amanda, desculpe, foi precisa no tempo. Eu vou passar então a palavra para a Aline fazer a sua apresentação e aí depois a gente deixa a discussão para o final, ok? Obrigado, Amanda. Por favor, Aline. Oi, obrigada, professor. Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Então, deixa eu compartilhar aqui. Aline, a Isabela pode fazer o controle do seu tempo, aí te dá um sinalzinho, se for necessário. Isabela pode fazer, sim, o controle, porque Tá eu bom, falo combinado. demais. Por mais que a gente treine, né? Nós somos professores, então... Bom, o meu trabalho está intitulado, por enquanto, né, Cidades de Madeira, Espaços de Memória. É um trabalho que está sendo orientado pelo professor Ricardo, também dentro do grupo de pesquisa LAPA, na UEM. É um trabalho que está sendo construído, vem sendo construído mais precisamente nesse ano, e ele teve motivações que despontaram em mim desde de quando eu cursei a disciplina do professor Ricardo, né, que chama Cidades de Madeira, e do resgate da minha dissertação de mestrado, que tratou sobre arquitetura em madeira no Rio Grande do Sul. Então, o professor Ricardo me orientou assim em caminhos muito livres, né, para trabalhar no meu projeto de tese, e eu estudei muito sobre a região de Maringá e formação do norte do Paraná, porque eu não sou da região, né, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, essa minha apresentação de hoje é uma parte também dessa introdução, né, do meu projeto de tese. Eu chamo ainda de projeto de tese porque é um trabalho que está em construção, é um trabalho que está ainda sendo moldado dentro das disciplinas, né, do curso de doutorado. Eu estou com foco lá na Amanda também, né, de poder chegar e falar assim, está em fase de finalização. E ele teve, além dessas motivações, eu tive algumas motivações que foram resultado desses caminhos, né? Além do que foi despertado pelo professor Ricardo, desses caminhos que eu fui percorrendo de bicicleta na cidade de Maringá, nos períodos em que eu estive na cidade, né? Eu moro próximo, então, alguns momentos que eu estive na cidade, fui fazendo alguns caminhos e detectando que essa arquitetura em madeira é uma arquitetura que representa uma permanência. Então, o meu trabalho é sobre permanências. E a minha introdução, ela vai tratar dessa arquitetura, dessa arquitetura em madeira como uma arquitetura representante desse conjunto de arquitetura vernacular que foi produzido no Brasil e especificamente no sul do Brasil e ainda mais especificamente no norte do Paraná. Então, a gente tem uma diferenciação das arquiteturas e dos trabalhos desenvolvidos em madeira no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná e precisamente no norte do Paraná. E a ideia dessa apresentação de hoje é mostrar que esse trabalho tem uma intenção de resgatar essa cidade de madeira que faz parte da cidade metrópole, da cidade de Maringá. Então, ela foi uma cidade de madeira e hoje ela tem pontos, né, que a gente quer recosturar, né, costurar para mostrar qual é a cidade de madeira dentro da cidade atual, dentro da metrópole atual. E nessas minhas andanças, então, eu selecionei como objeto de estudo o bairro da Vila Operária, por diferentes aspectos. Entre eles, eu destaco a presença ainda significativa dessas edificações em madeira, um bairro que foi projetado para receber operários e que tem todo um contexto dentro do projeto do Jorge Macedo de Vieira, né, o projeto para a cidade de Maringá, que tem um contexto de receber os operários e acabou recebendo uma migração de pessoas que veio do campo, né? Um lugar assim de encontros, de manifestações culturais que foram sendo apagadas ao longo do tempo, assim como tem sido a arquitetura em madeira. Isso pode ser representado nessa imagem. À direita, eu tenho o levantamento que foi realizado pelo grupo de pesquisa, né, nos anos de 2014. Então, eu tive acesso agora
conversei com alguns alunos que participaram da pesquisa, né, em 2014, e aí eu tive acesso às outras informações, né, de levantamento dessa área, da Vila Operária, que foi uma das primeiras, né, a ser levantada, e no mapa, no Google Maps, é um recorte de um exercício que eu fiz nesses dias de visita de campo, construindo esse My Maps e identificando apenas com pontos onde estão essas arquiteturas em madeira no bairro da Vila Operária. Então, dentro das minhas justificativas, entra essa transformação urbana que a cidade sofre de forma muito rápida, por ter sido fundada, né, nos anos 40, e hoje a gente já tem essa paisagem configurada por diferentes tipos de edificação. E eu destaquei aqui a lei complementar que foi implementada em 99, que transformou essa área onde a gente identifica que menos pontos azuis, né, que onde eu não encontro tantas casas de madeira, ela foi transformada em zona de comércio e serviços por essa lei complementar em 99. Então, a gente vê que essa cidade de madeira, aos poucos, vem sendo apagada, né, pelo mercado. E esse é o ponto principal da apresentação de hoje. Então, o objetivo da pesquisa como um todo é investigar essa permanência da arquitetura em madeira na cidade de Maringá, a partir da perspectiva dos sujeitos. Então, esse é o destaque, né, dessa apresentação no Diálogos, é a gente compreender, historicamente, como que tem sido tratado o patrimônio cultural e como tem sido tratada a arquitetura vernacular e relacionar isso com as pessoas que efetivamente têm contato com isso ou participam dessa arquitetura, né? Ainda acrescentei os demais objetivos, mas eu não vou relatá-los todos aqui na apresentação. Essa pesquisa, ela, por enquanto, tem como embasamento teórico esses dois campos do conhecimento, né, que é a arquitetura vernacular e o patrimônio cultural, dentro de uma perspectiva de entender essa arquitetura vernacular a partir do Sul, né? Então, a gente tem como bases estudos sobre arquitetura vernacular internacionais, principalmente europeus, mas como que a gente entende essa arquitetura a partir do Sul, e entendendo ela como uma ferramenta, e não como um conceito fechado em si mesmo, né? Mas como uma ferramenta para compreender essas manifestações da cultura e das apropriações das pessoas, dos atores e dos sujeitos dentro do espaço urbano, né? Isso pode contribuir, inclusive, isso é numa perspectiva mais para o futuro, né? Isso pode contribuir, inclusive, para orientar decisões municipais sobre preservação e sobre proteção de bens patrimoniais. E dentro do campo patrimonial, a gente destaca a história, né, de formação e de consolidação desse campo no Brasil, mas principalmente com a Smith, que é a Laura Jane Smith, é uma autora que vem nos dar o suporte sobre como esse discurso do patrimônio cultural foi muito mais forte do que realmente hoje o que as pessoas entendem como patrimônio, né, cultural. E vem de encontro com o que a gente propõe na pesquisa, que é trazer essa ação, essa participação de novos atores, que são os sujeitos que convivem, que estão no espaço público e que reconhecem essas edificações como manifestações da sua cultura. Essa é a etapa que a gente está construindo agora, dentro da última disciplina, né, obrigatória do doutorado, que é a construção do nosso método, né? Então, a proposta é que essa tese, ela seja construída em diálogo com a construção da história da cidade e com as histórias de cada sujeito que permanece nessa cidade de madeira. Então, eu tenho alguns elementos que eu tenho trabalhado, que é o caderno de campo. Então, aquelas primeiras imagens que eu mostrei da cidade, elas fazem parte do meu caderno de campo. E eu entendo esse caderno de campo sob a perspectiva do Bruno Latour, que vem nos dizer que o caderno de campo é um instrumento que precisa ter uma descrição densa. Então, a partir dessas descrições, dessas observações, desses estados em campo, é que a gente vai conseguir construir o nosso projeto de tese. Paralelo a isso, a gente vai contar com as entrevistas
que vão nos ajudar a construir narrativas também sobre essa história da Madeira, a história da cidade na Madeira, paralelo à história da cidade das pessoas. E para isso a gente está desenvolvendo um suporte metodológico a partir da etnografia urbana e das narrativas e trajetórias. Então, são 2 campos do conhecimento que fazem parte da antropologia e das ciências sociais e que vão contribuir para a gente compreender como que essa arquitetura em madeira permanece, quais são os fatores que fazem com que essa arquitetura permaneça em diferentes pontos da história de Maringá, em diferentes momentos da história de Maringá, né? Aqui eu apresento alguns levantamentos, né, nesse artigo, falando assim, como que a gente pode já compreender esse espaço urbano. O seu tempo já está se esgotando, tá? Se você puder se encaminhar. Obrigada. Já estou nos resultados. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu, Isa? Então, aqui é uma construção, então, desse diário de campo, onde eu começo a identificar, fazer paralelos entre o que foi identificado e reconhecido em 2014 e o que eu percebo na cidade hoje. Um destaque assim, sobre a importância da Vila Operária como um local de uma região pioneira, né, na colonização de Maringá, a importância dessas edificações em madeira dentro da Vila Operária, como ainda se mantém bastante preservadas. Então, isso é uma primeira montagem, né, do diário, de como que isso vai ser apresentado e vai ser analisado durante a tese. A gente destaca, então, como conclusão, né, dessa breve apresentação, que a arquitetura vernacular é uma referência para o estudo da cidade e da sociedade. Ela tem aspectos que podem ser analisados a partir de diferentes abordagens, principalmente a partir da participação dos sujeitos e que vão de encontro ao que a gente quer compreender, né, como que essa arquitetura em madeira permanece na cidade. A gente entende ainda que o processo patrimonial esbarra nessa efetiva participação do cidadão, ainda é um processo de cima para baixo, e que quando a gente começa a incluir esses outros atores, a gente amplia a possibilidade de construir pontes entre a história e a memória, resgatando culturas e promovendo a construção de identidades. Obrigada, desculpa o atraso aqui, minhas referências. Obrigada, Aline. Obrigado, Aline. Quase assim, passou só um pouquinho, não nos prejudica aqui nos encaminhamentos. Agradeço a Aline e já passo a palavra, então, para Carolina Fressati Cardoso, que vai falar sobre o seu trabalho de mestrado, que são as Vilas Operárias de Madeira no Paraná, Harmonia e Lagoa. Por favor, Carol. Ok. Vou carregar aqui que eu começo. Foi? Ok. Sim. Então, boa tarde a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um pedaço da minha pesquisa, que é intitulada Vilas Operárias de Madeira no Paraná, Harmonia e Lagoa. Eu sou aluna de mestrado, eu sou orientada pelo professor Dr. Ricardo, e faço parte também do LAPA, do Laboratório de Pesquisa em Assentamentos Humanos, na UEM. Bom, então, para começar, eu vou falar aqui hoje um pedaço da minha dissertação. A dissertação ela tem previsão para terminar no ano que vem, então eu trouxe aqui uma parte disso. Então, a gente precisa pensar sobre o que eu estou falando. Era um tipo de aglomeração urbana que vai se formar em torno das fábricas a partir do momento que a gente tem a Revolução Industrial. E aqui o meu foco vão ser as vilas operárias das indústrias Klabin do Paraná de Celulose S.A. Então, o que eu vou discutir aqui hoje é como as vilas operárias, principalmente Harmonia e Lagoa, da Klabin, vão ser descritas em trabalhos acadêmicos e livros. Então, eu tenho como objetivo principal aqui compreender o que a literatura traz sobre isso. Então, é uma revisão sistemática da literatura sobre o tema que eu vou apresentar hoje. Isso faz parte da minha pesquisa. Minha pesquisa ela tem como objeto principal Harmonia e Lagoa também, mas ela vai um pouco além disso, mas é algo que está em desenvolvimento ainda. Então, a metodologia abordada ela é uma pesquisa descritiva e qualitativa. Também aborda o método historiográfico, então a gente
fala no presente sobre algo do passado, né? E um método de estudo de caso, que a gente fala de uma questão geral com dois casos específicos aqui. Bom, então, para começar, a contextualização. Então, falar um pouquinho sobre industrialização e vilas operárias, como que isso começou. A Revolução Industrial, então, ela começa lá na Grã-Bretanha, no século XVIII, que foi chamada a primeira Revolução Industrial, que é quando a gente começa a ter o uso da máquina a vapor, do carvão. E aí, na metade do século XIX, a gente vai ter a segunda Revolução Industrial, que é quando a gente tem o início do uso de petróleo, energia, aço. E a partir disso, a gente começa a ter esse novo tipo de aglomeração urbana em torno das fábricas, que responde, então, a uma demanda de alojamento da mão de obra que a indústria criou. Isso traz algumas consequências, algumas questões para a cidade. E é a partir daí que vai surgir também a Vila Operária Planejada, que busca, então, alguma qualidade para o trabalhador urbano, com a redução de densidade, propondo um espaço organizado e considerado mais salubre. Dentro do Brasil, a gente vai ter, no século XIX, algumas fábricas começando a se instalar, principalmente do ramo têxtil, mas a gente vai ter a parte da indústria impulsionada a partir da crise de 1929, que é quando a gente tem a redução de importação e a produção interna aumentando. Então, a gente vai ter uma variedade de produtos no sul e sudeste. A gente tem destaque, por exemplo, para a indústria do café, que vai impulsionar bastante a gente aqui nessa região. As primeiras vilas operárias em si, elas vão surgir ainda em 1850, ligadas a essas fábricas têxteis que eu citei. Aqui, alguns autores afirmam que existiram principalmente duas modalidades distintas de vilas operárias: o assento habitacional, que é construído pela própria empresa, por seus funcionários, e aquele feito por investidores privados destinado à locação. O caso aqui relatado vai ser daquele que é construído pela própria empresa, para os funcionários. Agora, entrando no Paraná, a gente vai ter a industrialização começando no fim do século XIX e com a expansão no século XX. E a gente vai ter principalmente a indústria impulsionada pela madeira e pela erva mate. Então, nas primeiras décadas do século XX, devido a essa industrialização madeireira, a gente vai ter várias serrarias instaladas no Paraná, precisando, consequentemente, então, de infraestrutura para os seus trabalhadores, já que a urbanização paranaense ela é um pouco tardia, ela foi um pouco mais lenta. Então, muitas dessas serrarias se instalaram onde não tinha nada, e aí que surgem várias vilas operárias. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, que é a Fazenda Florestal, implantada pela Serraria Miranda e Cia, e a Vila Gomes, implantada pela Serraria Irati. Então, aqui uma vista parcial da fábrica e da Vila Gomes, em 1962. O caso que eu relato aqui vão ser das vilas operárias das indústrias Klabin, do Paraná de Celulose S.A. Então, a Klabin ela chega no Paraná em 1934 e ela construiu alguns núcleos. Dois maiores, que são Lagoa e Harmonia, e núcleos menores, que foram Mauá, Antas, Palmas, Miranda, Mandaçaia e quilômetro 28. Então, aqui um mapa para vocês se localizarem um pouco. Para quem não sabe, a Klabin ela é instalada em Telêmaco Borba. Telêmaco Borba é um município no centro do estado do Paraná, indo em direção a Ponta Grossa. Então, a gente tem aqui o limite municipal de Telêmaco Borba, onde foi instalada com essa chura pontilhada, onde era uma fazenda onde a Klabin foi instalada, e aqui a sinalização das vilas operárias instaladas. Posteriormente a essas vilas operárias que eu citei, a gente tem a última vila que surge, que é a Cidade Nova, que é o que vai dar origem a Telêmaco Borba. Então, começando sobre a sistematização da literatura que eu comentei. Eu dividi em dois grupos o que a gente encontra. Então, o primeiro grupo, a gente tem como tema principal a instalação da indústria Klabin no interior do Paraná. Então, a gente tem Vanuc, em 1977, em que ela vai falar da indústria do papel no Paraná, especificamente sobre a indústria do papel. Então, é uma questão ampla sobre a indústria papeleira no Paraná. E ela cita a Klabin em alguns momentos, devido à importância que essa indústria tem nesse contexto. Couto, em 2020, também ainda sobre essa visão ampla, ele tem um livro chamado A Saga da Família Klabin e Laffer, em que eles falam sobre a vinda dessa família para o Brasil e todo o contexto da família em todo o Brasil. Então, existe um capítulo que fala especificamente da Klabin no Paraná, em que ele fala como que a família quis vir para cá, então todo esse relato sobre a questão da família Klabin.
Já Piquet, também sobre um contexto geral, um pouquinho mais específico, vai falar sobre as relações de cidades com empresas. E tem um capítulo dedicado ao caso da Klabin e de Telêmaco Borba. Então, o foco maior dela é a relação Klabin e Telêmaco Borba, e não as vilas operárias em si, apesar de citar as vilas operárias. Depois, ainda nesse tema, a gente tem Fernandes, em 1974, com Monte Alegre, Cidade de Papel, em que ela faz um relato minucioso sobre a instalação da Klabin. Então, ela cita fatos do cotidiano sobre essa instalação, com focos na fábrica e em harmonia. A gente também vai ter Coraiola, em 2003, com Capital do Papel, em que ele busca contar um histórico de Telêmaco Borba, baseado na instalação da indústria Klabin. Então, o foco maior também é Telêmaco Borba aqui. Ainda nesse tema, a gente tem Cunha, em 1982, com Um Homem Papel, em que ela faz uma análise da implantação da Klabin sob uma perspectiva do trabalhador. Então, o principal foco dela é a importância do homem dentro do trabalho para a criação da Klabin. Já Vieira, em 2020, ela fala sobre a construção do discurso de fundação de Telêmaco Borba, utilizando o jornal Otibagi. Então, a importância que o jornal trouxe a Klabin para formar esse discurso de como Telêmaco Borba surgiu. Por fim, o segundo grupo, eu tenho como tema principal a implantação das vilas operárias pela Klabin no Paraná, em que eu tenho Wheeler, 1997, com Uma Utopia Urbana para o Trabalho, Harmonia, em que ele vai fazer um relato bem completo sobre a harmonia em si, que é uma das vilas operárias, né? Que foi uma das maiores vilas operárias. Porém, o trabalho dele, ele foca mais na relação da vila operária com a empresa, então, da questão da divisão de trabalho, organização do trabalho dentro de uma vila operária. Fora essa dissertação, existem ainda alguns artigos da Correia, de 1997, e da mesma autora, em 1998, em que ela cita também Harmonia e Lagoa. A Correia, ela tem mais uma questão arquitetônica urbana, então ela descreve essas vilas operárias. Então, aqui, só para ilustrar a implantação de Harmonia, para a gente ver, então, na parte de baixo, a gente tem a instalação da indústria, e na parte de cima é a vila operária. Bom, com isso, o que dá para a gente concluir com essa exposição? É que no século XX a gente teve muitos complexos fabris para a industrialização da madeira no Paraná, e eles precisavam de uma vila como suporte. Porém, as vilas operárias no estado do Paraná, elas são algo que ainda não são tão estudadas, então ainda falta material sobre essas vilas que foram construídas por um complexo fabril ligado à madeira, especificamente. E quando a gente fala, então, da questão da Klabin, as pesquisas que têm como tema específico as vilas operárias da Klabin, elas são escassas, como eu citei aqui, eu citei uma dissertação e alguns artigos. Já aquelas que fazem uma análise ampla relacionada à indústria ou à cidade de Telêmaco Borba, elas são encontradas em maior quantidade. E é aí que eu entro tentando contribuir para a gente ter um entendimento amplo com a minha dissertação quando ela for finalizada. Então, essas são as referências que eu utilizei para esse resumo, para essa apresentação. Agradecer o programa, o Laboratório de Pesquisa, a Universidade Estadual de Maringá e o meu orientador. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Carolina, pela apresentação. Só para que a gente não atrase, acho que a Ana Silva Mendes de Oliveira já está presente. Oi, boa tarde, estou sim. Estou aqui. Ana, podemos seguir com a sua apresentação? Sim. Amanda, você consegue compartilhar para mim? Sim, já vou colocar aqui. Obrigada, viu? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque eu tô pelo 3G. Eu cheguei agora, na verdade, no meu destino. Então, eu ainda estou indo para o meu hotel. Então... Oi, Ana. Cortou um pouquinho o seu áudio. Não sei se você está nos ouvindo, Ana, mas o seu áudio cortou no momento em que você estava chegando. Voltei. Estão me ouvindo? É justamente isso que eu ia falar. Eu pedi desculpa porque pode ser que eu ia cair. Então eu ainda não irei ligar minha câmera, mas depois eu ligo, ok? Então eu vou começar. E eu também gostaria de agradecer por vocês mudarem minha apresentação para o último horário, porque realmente meu voo não conseguiu descer no destino e a gente teve que ir para outra cidade e aí atrasou tudo em 2 horas.
Mas vou começar então, tá? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Silvia Mendes Oliveira. Eu sou recém-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UEL e desenvolvi a pesquisa de iniciação científica sobre os materiais lignocelulósicos e sua contribuição para a construção civil, de setembro de 2021 a agosto de 2022, participando do grupo de pesquisa LATA do meu orientador, professor Dr. Jorge Daniel. Pode pular, Amanda. Acho que passou, isso. Bom, a busca por novas tecnologias sustentáveis na construção civil é uma demanda emergente e emergencial, né? Pois as condições ambientais, riscos de extinção florestal e escassez de madeira como matéria-prima é preocupante. Pode passar. Assim, muitas pesquisas partem da demanda madeireira na construção civil, buscando reutilizar resíduos de outras atividades, como marcenaria e serrarias. Elas são indústrias que têm muito descarte e de matérias boas. Assim, as pesquisas começam a desenvolver painéis de vedação com os resíduos de madeira. Pode passar. Seguindo essa linha, pesquisadores começaram a ver outros materiais para suprir essa demanda da construção. E algumas delas trazem o resíduo de cana-de-açúcar como uma ótima solução para construir painéis de vedação verticais de madeira. Esta é uma solução boa porque, de acordo com a Conab, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e a maior parte é usado para gerar açúcar e etanol. Pode passar. Assim, a pergunta-chave foi como conceber um painel de resíduos provindos da serragem da madeira e do bagaço da cana-de-açúcar para uso em sistema de vetação vertical na construção civil. Essa é a tese de pesquisa da Bruna Bessa, doutoranda do Grupo Lata também. Pode passar. Dessa questão veio o meu objetivo do meu trabalho de iniciação científica, que é elaborar um método para a produção de painéis aglomerados provindos desses materiais residuais, auxiliando a pesquisa, então, da Bruna. E o objetivo complementar foi auxiliar em trabalhos sobre os materiais lignocelulósicos no campo prático, ajudando os demais mestrandos e doutorandos do Grupo Lata, da UEL, né? Que agora eu vi que tem 2 grupos Latas. Pode passar, isso. Então, partindo das 2 bibliografias bases, que foram Mecânica e Isolante de Aglomerado de Bagaço de Cana-de-Açúcar e Raspagem de Madeira, de Mohammad Hazra Bernag, e Aglomerado de Alta Densidade, feito com resíduos agroindustriais, de Stefani Sugahara, eu desenvolvi uma metodologia para a produção de painéis verticais de aglomerados residuais como componente construtivo, que vai ser usado, eu acho, né, na pesquisa da Bruna. Pode passar. Assim, a metodologia parte da consideração que os resíduos serão de eucalipto e pinos e bagagem de cana, e toda a produção será feita no laboratório de estruturas da UEL. A metodologia é dividida em 3 partes. Pode passar. A primeira é a caracterização das partículas dos resíduos. Aqui, quando a gente receber a matéria-prima das fábricas, vamos ter que separar e preparar os resíduos em partículas. Primeiro, separando em 2 grupos pela granulometria. O resíduo de madeira será processado em moinho de facas, com módulo de finura de 3,7 e largura das partículas de 5,5 a 14,8 milímetros. Já o bagaço de cana terá que passar pela peneira vibratória com módulo de finura de 4,2 milímetros e largura de 7,7 a 29,5 milímetros. Após as partículas deverão ser secas até atingir o teor de umidade médio de 10%, e ela pode submeter o material a 103 graus ou até o ar livre. Pode passar. A segunda etapa da metodologia é a fabricação dos painéis e dos ensaios da NBR, em painéis de partículas de média densidade. Assim, é a hora de aglomerar as partículas, né? As referências bibliográficas trouxeram um dado interessante, que o adesivo de resina vegetal é eficiente, e no caso é mais eficiente do que o sintético. Então, a cola desse aglomerado será derivada do óleo de mamona, também abundante nessa nossa região. Deixa eu só ver, me perdi. Isso, tá certo. Em seguida, as partículas coladas... Não, perdão, errei. Isso está nesse slide mesmo. A aglomeração deverá seguir a proporção de 60% de partículas de serragem de madeira e 40% do bagaço de cana. E a cola adicionada vai ser direta na partícula, por meio de pulverização e misturador rotativo, ou no nosso caso pode até ser uma betoneira, né? Pode passar isso.
Em seguida, as partículas coladas serão moldadas em painéis por meio de gabarito de madeira e depois vai para a prensa hidráulica. Cada placa será prensada com força de 5 toneladas por 10 minutos. Aqui é importante fazer intervalos a cada 30 segundos para evitar bolhas dentro. Oi, Ana, perdemos o seu áudio. Não sei se você está nos ouvindo, Ana. Estamos aguardando aí o seu retorno. Nós perdemos aí por algum tempo a sua fala. Quando você estava falando sobre o processo de prensagem das placas. Oi, Ana, você consegue nos ouvir? Estou vendo que você ainda está conectada, mas acho que não está conseguindo se comunicar conosco. Vamos aguardar, Ana, mais um minutinho. Sim. Acho que ela Agora desconectou ela e caiu. deve tentar reconectar aí. Se ela não conseguir reconectar, Acho que eu voltei. Voltei. Ana, voltou. Onde que eu caí, gente? Desculpa. Estamos falando do processo de prensagem das placas. Eu tava no esquadrinhamento das placas, é isso? Já no processo. Tá. Então, deixa eu só me lembrar onde eu estava. É isso. Acho que daí. Isso, esquadrinhamento. Aí já pode pular para outro slide, Amanda, por favor. Isso. E a última etapa da metodologia é realizar os testes de desempenho dos painéis como sistema de vedação vertical. Assim termina a metodologia que eu realizei com base nas referências bibliográficas que eu passei anteriormente. Pode passar. Aí, falando rapidamente no campo prático, eu auxiliei pesquisas dos mestrandos, em especial a do Victor Oliveira, onde categorizamos e preparamos as peças de pinos da sua pesquisa. Ele buscava criar um módulo de sistema estrutural timber frame que podia ser replicado em diversos lugares. Pode passar. Assim, as peças foram aparelhadas por meio de uma plana desengrossadeira, cortadas nos tamanhos necessários e secadas. Pode passar. Partindo para a categorização de todas as peças, nomeamos e medimos a umidade. Eu não sei se vai passar o vídeo, se conseguiu, Amanda. Mas esse vídeo, na verdade, é da pesquisa do Jonathan. E aí mostra um pouquinho da força bruta dos nossos trabalhos. Que é mostrando como fazer a medida da umidade no medidor de umidade por furação. E as peças, para ele, tinha que ter 12% de umidade, para o Victor. Pode passar, por favor. Depois a gente tirou as dimensões por meio de uma trena e paquímetro, medindo sempre comprimento, largura e altura, e sempre 3 vezes, para depois tirar a média e cientificar todo o processo. Era sempre 2 nas extremidades e 1 no centro. Pode passar, por favor. Depois fizemos os testes de ultrassom, colocando sondas nas extremidades de maior comprimento. Assim pegamos a velocidade da onda longitudinal, importante para depois determinar o módulo de elasticidade. E do mesmo modo a gente tirava 3 medidas para tirar a média e cientificar o processo ainda mais. Pode passar. Depois todas as peças foram pesadas por meio de uma balança digital. E pode passar de novo. E os dados, todos os dados obtidos foram passados para o Excel. E aí feitas as médias e as fórmulas. Então no trabalho dele a gente acabou totalizando 152 peças categorizadas. Foram bastante peças. Pode passar? Então, este trabalho ele alcançou o objetivo de elaborar uma metodologia para o trabalho da Bruna, que deve ser seguida para a fabricação dos painéis aglomerados provindos da serragem de madeira, pinos, eucalipto e bagagem de cana. Eu espero que na próxima etapa do trabalho da Bruna seja possível produzir os painéis e que eles atendam à norma, né? Pode passar?
Eu agradeço à Fundação Araucária pelo suporte à iniciação científica, à UEL pelo incentivo à pesquisa, aos mestrandos e doutorandos do Grupo Lata e ao professor Jorge Daniel pela oportunidade de aprendizado. Pode passar. Aí tá umas referências bibliográficas e uma fotinha finalizando. Obrigada, gente. Desculpa mais uma vez, viu? Obrigado, Ana Silvia, pela apresentação do trabalho. Eu acho que ficou claro para todo mundo. O trabalho da Ana ainda não, né? É uma iniciação científica, né? Que se vincula aí ao trabalho da Bruna Bessa, também orientada pelo professor Jorge Daniel de Melo Moura, e tem uma aproximação por área aí também, né? Ao trabalho da Amanda, que foi o primeiro trabalho que a gente ouviu aqui. E o trabalho da Aline já aproxima um pouco do trabalho da Carolina, né? Na área do patrimônio edificado em madeira, envolvendo questões aí da memória e da permanência das populações do estado do Paraná. E aí fica aberta para debate, dúvidas e perguntas. Bom, eu tenho. Eu acho que eu não sei se as meninas querem complementar alguma coisa, mas se elas não quiserem perguntar entre si, eu posso. Você quer falar, Aline, alguma coisa? Se você quiser começar. Não, eu só quero agradecer, porque eu nem fiz os meus agradecimentos finais, e queria. Eu falei para os meus alunos que ia estar registrado, porque os meus alunos entraram para assistir, os meus alunos aqui do IFPR, e então queria agradecer ao grupo de pesquisa, né, ao professor Ricardo, ao UEM, ao PPU, e principalmente os meus alunos que têm aí me dado uma força para continuar no doutorado. Tá certo. Ricardo, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer as 3 perguntas, uma pergunta para Mandinha, uma para Aline e uma para Carol, aí a gente, o que você acha? Ou faz... Fica à vontade, Isabela. Tá. Então, para Amanda, para Mandinha, eu estava pensando, né, porque a gente estava acompanhando desde o começo, mas eu tenho a impressão de que esse material que você apresentou hoje não estava no começo do seu trabalho, foi algo que apareceu no meio do caminho, e se foi isso, assim, como que você correlaciona com o que você já tá, com os materiais que você já estava investigando, assim, o que ele te... o que ele acrescenta, né, nas discussões que você já estava colocando antes, assim, como que você faz essa comparação. E para a Aline, eu ia perguntar para ela, achei muito interessante, estou super ansiosa pelo teu trabalho, Aline. Depois que eu casei, eu fui morar ali perto da Vila Operária e eu passei a andar muito ali a pé e sempre pensar muito sobre o bairro e o quanto a gente perde com o processo de especulação imobiliária que está acontecendo, e aí assim, é fundamental o teu trabalho, assim, está mais que justificado, né, eu penso assim, basta olhar para o bairro, o que acontece com o bairro, e o teu trabalho está mais que justificado, assim, aí você, né, vai argumentar. Mas eu pensei em 2 questões, assim, quando eu li o teu resumo e agora com a tua apresentação. Primeiro, eu acho muito legal o olhar externo, o seu olhar externo, né, então, assim, você vem de um outro estado, e agora você está com a tua bagagem, você vai olhar para o caso do norte do Paraná. Isso é muito importante, assim, essa mudança de olhar. E aí a primeira coisa que eu ia te perguntar é se você já observa diferenças com relação à pesquisa que você desenvolveu no mestrado, e quando você olha para a Vila Operária, se você já encontra diferenças, aproximações, situações assim que você possa também fazer um trabalho comparativo. E a outra pergunta, um pouco mais assim, mas é de doutoranda para doutoranda, se você já tem um esboço do que é a tua hipótese, assim, para esse caso, tá? Eu acabei de falar sem tu me ouvir aqui, ó, não venha me falar de hipótese. Olha, eu sinto muito, mas a gente tem que jogar limpo ali. Ai. E para Carol, eu ia
assim, ficou muito claro, assim, que essa apresentação que você faz é um recorte, né, do teu trabalho, e até quando você coloca lá no teu trabalho, o que se fala nos trabalhos acadêmicos, eu falei, não, a Carol, depois que eu fui entender que é só um recorte mesmo para a apresentação de hoje, né, mas sim, porque tem potencial para muito mais, né, do que só uma revisão sistemática de literatura. Mas a ideia, eu imagino, né, assim, que a revisão sistemática de literatura, ela já te impulsiona para uma lacuna, assim. E eu tenho a impressão de que, no seu caso, é assim, como que a gente discute o projeto do que é essas vilas operárias. Aí agora eu fiquei pensando, se você quer assim, fazer uma caracterização dessas vilas do seu ponto de vista arquitetônico, partir para o redesenho, assim, reformulando a pergunta, qual é a lacuna que você enxerga nessa revisão sistemática de literatura com relação a essas vilas operárias e como que ela te impulsiona para outra etapa do teu trabalho? Assim, acho que... Mas isso. Obrigada. E obrigada, Ana. Eu sei que foi difícil aí para você, mas ficou muito clara a tua apresentação. Obrigada. Obrigada eu, gente. Desculpa de novo, viu? Pode ser, Amanda? Sim. Então, Luísa, referente à sua dúvida, desde o início, assim, eu já tinha essa probabilidade de trabalhar com uma fibra vegetal. Então, já tinha, né, até inclusive essa identificação de que era o curauá que mais se aproximava em questões assim, de propriedades mecânicas, que é a parte mais importante para mim, né, relacionada a essa fibra, é justamente essa capacidade, né, que ela tem ali de resistência, essas propriedades que vão ser associadas à minha finalidade, que é para ligações. Então, desde o início eu já tinha essa consciência de que seria essa fibra de curauá. Mas, de qualquer forma, teve aí alguns detalhes que eu ainda precisei verificar na literatura, e daí eu tive um trabalho bem extenso, que é relacionado a como trabalhar com essa fibra, pela questão da desvantagem, né, principal dela, que é aquela absorção de água que eu apresentei. Então, isso foi uma lacuna assim, que eu precisei analisar na literatura, e obviamente que eu já tinha muitas respostas para isso, né? Como eu apresentei ali, nós já temos vários tipos de tratamentos químicos que fazem, então, né, essa retirada daquela parte que atrapalha nessa questão de aderência entre a fibra e a matriz e, conceptivamente, também vai influenciar nessas propriedades mecânicas. Então, eu acho que essa é a lacuna assim, mais importante para vencer dentro do que diz respeito ao trabalho com fibra vegetal, e isso vale para qualquer fibra, né, que todas elas têm essa particularidade dessas camadas que vão estar associadas a essa absorção de umidade. Então, essa era uma questão que eu tinha que trazer para dentro da minha tese, e que ela já está bem assim resolvida nesse sentido, mas que também, né, quando a gente vai analisar isso, a gente se esbarra em algumas outras questões que é relacionada ao componente químico que é usado para tratar essa fibra. Então, muitas vezes, são alguns componentes que são muito agressivos, inclusive o metanol, que é um tipo de procedimento que é usado para esse tratamento superficial da fibra, e que ele vai nessa contramão do que a minha pesquisa ela busca. Ela quer trazer aí materiais que têm essa pegada mais sustentável, até por conta desse emprego na estrutura de madeira. Então, a estrutura de madeira ela já traz essa questão de sustentabilidade para dentro da construção civil, e fazendo essa análise desses componentes químicos, eu identifiquei alguns que eles são mais promissores no sentido de fazer esse tratamento, mas que, ao mesmo tempo, eles são muito pesados em relação a essa questão de sustentabilidade. Então, vem de uma fonte que não é renovável, no seu descarte tem uma agressividade para o meio ambiente. Então, essa também foi uma preocupação na hora de selecionar esse tratamento, esse componente químico para combater essa desvantagem. Então, tem todo um desencadeamento aí da revisão bibliográfica, dessa busca, então, pelo melhor material para fazer
então esse procedimento de tratamento, e essa foi o que avançou, né, em maior proporção dentro da minha tese, então respondendo aí a sua pergunta. Obrigado pela pergunta. Ótimo, obrigada, Amandinha. Obrigado, Amanda. É só importante destacar aí, né, que o trabalho da Amanda é uma continuidade do trabalho de mestrado dela, né, onde ela trabalhou com fibras sintéticas na produção de cavilhas, e agora ela está introduzindo, né, a questão das fibras naturais aí, que foi um achado, inclusive, essa possibilidade de trabalhar com o curauá, né, Amanda? Vamos então, a segunda pergunta era para a Aline, Isabela, é isso? Isso. Então, por favor, Aline. Sim. Então, duas questões, né? E a primeira, no meu mestrado, eu trabalhei com arquitetura e madeira do Rio Grande do Sul, e que foi implementada por descendentes de imigrantes. Então, a gente tem uma caracterização marcada da arquitetura, e tem uma cultura forte, apesar de ela já ser hibridizada, né? De ela já ser apropriada, tanto pelos seus... Ela Oi, Aline, tá cortando um pouquinho a sua fala. que tá dando um barulho que eu não sei qual é. Agora tá melhor? Melhorou. Vou segurar aqui o celular, então, meu microfone. Então, a arquitetura do Rio Grande do Sul, ela é uma arquitetura que tem uma caracterização própria. Eu estudei essa implementação da arquitetura em madeira na cidade de Erechim, que é de onde eu sou, e é uma arquitetura que foi implementada também num plano moderno. Então, para suprir essa questão da habitação, mas também com um trabalho muito mais detalhado, né? Muito mais evidente fica essa cultura do imigrante revelada nas edificações. No Paraná, a gente tem uma primeira... Uma primeira referência, que são as edificações de Curitiba e da região de Ponta Grossa, né, que também carregam essa cultura muito forte, né, na sua tectônica. Então, eu tenho um estudo tectônico bastante forte, inclusive pelo Batista, pelo Zani, que são autores que eu cito, né, no trabalho pelo Andréa Berriel, né, os professores que trabalham sobre a casa de Araucária e tudo mais. No Paraná, a gente tem no norte do Paraná, a gente tem um contexto diferente, apesar de a gente ter uma disponibilidade de um material que é diferente da Araucária. Então, eu tenho a peroba, né, um material de muita resistência. Então, entendo que isso é um dos fatores da permanência, né, dessa edificação ainda hoje. Mas também é um fator para a sua não permanência, porque a gente já vê as casas sendo desmontadas e a madeira sendo reutilizada para outras coisas, né? Então, aí eu chego na tua segunda pergunta. É muito difícil a gente falar do nosso trabalho quando ele está assim em construção, mas é um ótimo exercício, né? Eu entendo, a minha hipótese é que existem fatores que favorecem e que contribuem para a permanência dessas edificações em madeira. E esses fatores eu tenho tentado construir, e hoje eu tive uma conversa muito interessante com o Renan, que é também teu colega de grupo de pesquisa, e conversei sobre isso também com o professor Ricardo. Eles atuam de forma diferenciada em diferentes momentos da história da cidade. Então, eu tenho um primeiro momento de fundação da cidade, onde eu tenho um fator social muito evidente. Eu tenho um segundo momento, que é um momento de transformação, onde a madeira ela já se torna mais escassa. Então, eu tenho questões ambientais, eu tenho uma discussão ambiental que já se torna evidente, né, a partir dessa transformação, inclusive da legislação, da inserção de novos materiais, né, para a construção dessas edificações. E eu tenho o momento atual, que é um momento fadado à transformação mercadológica, né? Então, a influência do mercado.
da construção civil. E eu pretendo, através das narrativas e da construção de entrevistas e elaboração de entrevistas desses moradores, entender, assim, que fatores são esses que predominam na permanência dessas edificações. Às vezes, isso são hipóteses, né? Às vezes, um morador ele tem como fator predominante o fator econômico, né? O outro tem o fator social, o fator afetivo. E eu entendo, então, esses fatores como capítulos da minha tese, né? A partir dessas histórias que eu vou construir nessa etnografia e nessas entrevistas. Então, tu vê, eu não tenho exatamente uma hipótese, mas eu tenho alguns encaminhamentos para a hipótese. Perfeito. Ótimo. Isabela, foi boa essa sua fala, primeiro porque você teve a clareza da importância da justificativa do trabalho da Aline, né? E também da questão do objeto de pesquisa, né? Que às vezes isso causa uma certa ansiedade na pesquisadora, né? E às vezes o orientador falando não adianta para dar segurança. Mas é bom que você teve a mesma abordagem que nós tivemos numa dessas conversas com a Aline, e que mostra e que ajuda a dar segurança de que ela tem uma pesquisa relevante aí, tem para fazer um ótimo trabalho. Então, a sua fala foi precisa aí nesse ponto. E é o orientador agradecendo, inclusive, né? Acho que é a Carol, né, Carol? Sim. Então, o que eu apresentei hoje não é minha pesquisa, é um pedacinho. Mas é porque, como a minha pesquisa, o resultado final é muito importante, então ia ficar faltando muita coisa eu trazer aqui, né? Então, daí a gente decidiu trazer o que a literatura fala sobre. E, na verdade, quando eu mostro isso, fica um pouco claro, pelo menos para mim, que falta. Ficou claro que existiu, eu encontrei autor que falava que toda a serraria tinha uma vila operária no Paraná, e que tiveram 40 serrarias no Paraná. Então, tem pelo menos 40 vilas operárias que a gente não tem registro. E apesar de a Klabin ser um caso à parte, não é exatamente uma serraria, ela está ligada ao papel e à celulose, mas seria eu queria dar um impulso aí para ver se mais gente pesquisa sobre, né? E a ideia da minha pesquisa em si é de começar a entender um pouco mais sobre a ocupação do interior do estado do Paraná, ligado a essa questão da mão de obra e um complexo fabril, né? Então, há uma vila operária em si, e que no Paraná a gente teve predominantemente o uso da madeira, tanto na construção, como aqui nesses casos, a indústria relacionada à madeira, né? Então, na verdade, a minha proposta da dissertação em si, ela vai ter a ver com, digamos que criar, entre aspas, porque, igual eu comentei, existe alguma coisa já na literatura sobre, mas ter uma documentação, um inventário de 2 casos da Klabin, porque tiveram várias, eu citei, né? Teve algumas vilas operárias, mas as 2 maiores, que é Lagoa e Harmonia. A Harmonia a gente já tem um pouco mais de material, igual eu já mostrei uma implantação de Harmonia, Lagoa a gente está indo atrás. Então, eu não apresentei porque eu ainda não tenho esses documentos antigos que eu preciso para meio que inventariar essas 2 vilas. Então, essa é a minha pesquisa, na verdade. Então, eu trago aqui essa sistematização para mostrar assim, existe, mas está faltando. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não coloca o foco que eu quero dar, que é esse foco de arquitetura, urbanismo. O foco geralmente tem a ver com economia, com tecnologia, tem também de tecnologia, tem a ver com história, com social. Então, essa parte da Vila Operária da arquitetura e urbanismo é um pouco menos. Então, a gente quer vir aqui convidar mais gente a pesquisar sobre essas vilas. Perfeito, Carol. Ótimo. É isso, os arquitetos têm que ocupar o espaço também, né? Nós tem que mostrar os dados do projeto, né, do desenho do bairro e, enfim, ocupar os espaços onde estão os historiadores, os geógrafos, e aí a gente constrói o discurso junto a todo mundo. Tem uma coisa importante também no trabalho só para ficar mais claro, o trabalho da Carol, né? A gente tem um histórico de desenvolvimento econômico no estado do Paraná,
muito vinculado à questão da produção madeireira, né? Da cadeia de produtos florestais e da produção madeireira. E essa produção, inclusive, né, essa cadeia da madeira no Paraná, foi responsável, inclusive, pela opção, né, do uso do material para a construção dos habitats inicialmente. E isso não está ainda bem documentado, principalmente do ponto de vista da ação de empresas, né, que vieram desse projeto de interiorização da indústria no Brasil, onde a Klabin foi uma grande agente, né, no estado do Paraná, contribuindo não só para o plantio florestal, né, a gente não está falando aí de uso da madeira nativa, né, mas a Klabin ela teve essa iniciativa, né, do plantio florestal, que hoje é a madeira que basicamente a gente vai utilizar daqui para o futuro na construção civil, né, mas também nesse processo de ocupação do território, né, de uma maneira particular, dentro da ideia de construção de vilas e bairros, né, para dar sustentação à atividade industrial e ao desenvolvimento no interior do Brasil. A dificuldade é a falta, logicamente, de documentação. A Carol está passando por esse momento agora, já passou pela qualificação, né? Com a ótima participação da professora Thelma de Barros Correia, uma professora da USP, e que vinha discutindo também a questão das vilas operárias no Brasil. Então, assim, agora a Carol tem aí esse desafio de tentar acessar o arquivo da indústria Klabin, né, que a gente tem notícia aí que está guardado em São Paulo, não sabemos aonde, de que forma, né, Carol, mas é fundamental agora ela fazer essa inserção aí nessa documentação da Klabin para dar prosseguimento à pesquisa dela, e depois, obviamente, também vem com as contribuições dos levantamentos que ela realizou e talvez ainda venha a realizar em loco, né? Queria fazer só um comentário também a respeito do trabalho da Ana Silvia, né, que o trabalho da Ana é um trabalho de iniciação científica, e olhando, né, o conjunto dos trabalhos apresentados aqui e o alcance, né, a gente está discutindo desde um trabalho de iniciação científica até um trabalho de doutorado, né? Isso mostra uma particularidade dos cursos de arquitetura nas nossas duas instituições. Basicamente, a gente tem duas instituições aqui envolvidas, né? Talvez agora, com a inserção de vocês como docentes, né, ali mais recentemente aí, junto ao Instituto Federal, mostra a importância, né, de nós termos já na graduação a inserção na pesquisa científica, né? E o trabalho da Ana Silvia traz uma colaboração importante para outros trabalhos que estão desenvolvidos dentro do programa do PPU, né, sob orientação do professor Jorge, em particular o trabalho da Bruna Bessa, né, e que possivelmente também abre um parênteses, ou talvez, é lógico que isso é uma iniciativa individual, para que a Bruna seja uma futura aluna do nosso programa, dando prosseguimento a essas pesquisas, né? Tenho certeza que o professor Jorge já deve estar fazendo essa conversa com ela. Eu não sei que ano que ela está cursando, né? Mas isso já deve estar sendo estruturado. É uma oportunidade importante. E também outra questão que é a questão do conhecimento, né, do nosso território, do aprofundamento da pesquisa no estado do Paraná, o que é oportunizado pela presença do programa de pós-graduação. De certa maneira, todas as informações trazidas aqui, todos os objetos de pesquisa colocados aqui nessa mesa temática, né, tem um certo ineditismo, né, e uma contribuição muito particular, né, para a gente continuar avançando em diferentes frentes. Aqui a gente está falando basicamente de duas, né, na área tecnológica e na área historiográfica, mas que só é possível porque a gente está envolvendo universidades públicas aí que têm investido, né, na pesquisa, na produção científica, né, e isso é de extrema importância para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Talvez vocês não tenham dimensão disso ainda, né, mas vocês ainda são, embora o nosso programa tenha começado ali em 2012, a gente tem basicamente 10 anos aí, mas a pesquisa ela tem um tempo
estendido também, né? Vocês estão abrindo uma frente nova na pesquisa no nosso estado, no nosso país, e às vezes por isso, inclusive, a dificuldade, né, de acesso à informação, o acesso a dados que contribui para a continuidade da pesquisa de vocês. Por outro lado, isso também é uma justificativa, né, da necessidade da gente dar continuidade a esses trabalhos. Aqui também tem vários estágios, né? A gente já tem alguns trabalhos um pouco mais avançados. O trabalho da Amanda, né, na questão da experimentação, e alguns ainda que precisam ainda avançar um pouco mais, enfim, estão um pouco mais no início. Não diria no início, né? A gente acha que não tem nenhum trabalho aqui exatamente no início, né? Mas em estágios de pesquisa diferentes também. Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra, fazer algum comentário, alguma sugestão para os colegas. Acho que a gente tem um tempinho aí antes de se fechar. Não sei qual que é o teto, Isabela. A gente tinha que encerrar a sessão 5h10, porque o próximo, a palestra começa às 5h30. Então, acho que a gente podia encerrar por aqui, né? Lógico que vocês têm a oportunidade aí de continuar conversando, fazer as conversas aí no privado, em grupo, né? Mas eu queria, então, eu pedi para a Isabela já fazer o convite, aí, então, para que a gente participe da palestra de encerramento, né? Do Diálogos, do segundo Diálogos. Isso. Com a nossa... Bom, vou deixar para... Não, pode falar. A palestra da nossa colega da Universidade Federal de Minas Gerais, né? A Rita Veloso. Eu tinha aqui o horário às 19h, então às 17h30, é isso, Isabela? Não, desculpa. A próxima sessão é 5h30. Desculpa. Ok. Então, às 19h, então, né, só confirmando aí o horário, a palestra de encerramento aí do segundo Diálogos com a professora Rita Veloso. Ok, é isso. Estão todos convidados. Obrigado aí pela participação, parabéns pelos trabalhos, né? Embora o tempo de apresentação no evento seja curto, né? Isso também é muito legal, porque vocês vão fazendo uma síntese, né? Vocês vão buscando a essência do trabalho. Isso também é um exercício aí de compreensão, né? E de poder de síntese, inclusive para disseminação do trabalho de vocês. Assim, fiquei muito satisfeito com a fala de todas vocês. Eu tenho certeza que todas vão ter muito sucesso aí no encaminhamento das pesquisas, né, Isabela? Sem dúvidas. Estou ansiosa pelos trabalhos. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Agradecer mais uma vez. Eu vou E insistir aí